Oi, gente, tudo bem por aí? Chegamos ao último capítulo do livro de João 21. Obrigado você que estava comigo todos esses dias, 21 dias juntinhos, lendo a palavra de Deus. Foi muito legal, foi muito importante, foi muito emocionante. Muitas vezes eu chorei, eu acredito que você também tenha sentido a presença do Espírito Santo na sua vida durante esses 21 dias. Obrigado você que está se inscrevendo no canal, que está compartilhando os vídeos. É como a Bíblia diz, né? Um planta, outro rega e outro colhe. Nós somos uma corrente de bênção, né? Cumprindo a nossa missão de levar a palavra de Deus para mais pessoas, para que as pessoas saibam que a nossa vida espiritual é mais importante do que a vida material, que o nosso corpo é efêmero, rapidinho ele some, e a nossa alma é eterna, e a gente precisa cuidar da nossa alma. E a gente cuida da nossa alma conhecendo o Criador dela. E é isso que a gente faz aqui. E é muito, muito, muito bom poder ler os comentários, poder ler os testemunhos, as transformações que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu coração mesmo. Muitas pessoas falando que liberaram perdão para os ex-maridos, para as ex-esposas, para coisas. Liberar perdão é uma benção, porque você fica livre, né? Você fica literalmente livre. Coloquei até um brinquinho de abacaxi, ó, para comemorar o último dia. Que o Senhor abençoe você e que hoje seja um dia muito especial na sua vida, assim como está sendo na minha. Poder terminar mais uma temporada aqui do podcast, para você que está assistindo no Spotify, e mais um vídeo aqui no YouTube. É muito gratificante para mim. Eu nunca imaginei na vida fazer isso, e eu já estou terminando hoje a 23ª temporada, e isso é muito, muito bom. Que o Senhor abençoe você assim como tem me abençoado a minha alma. É isso. João capítulo 21, último capítulo do livro de João, do apóstolo que deitava no peito de Jesus, do apóstolo que ouvia os batimentos cardíacos de Jesus. Que privilégio desse João, né? Vamos lá. Ontem nós lemos sobre Tomé, né? Foi Tomé? Foi Tomé. Tomé, né, duvidou, e Jesus mostrou a mão, mostrou o lado. E eu falei que Jesus, ele dá um jeito de você acreditar nele, se você estiver disposto, né? Ele dá um jeito, seja pelo canto do galo com o Pedro, seja por João, que João não acreditava muito, estava meio confuso quando ele entrou lá no túmulo, que ele viu, ele creu. Seja como Tomé, que só acredita vendo, ele quer ter a experiência de ver, ele acredita nos olhos carnais dele, não na alma. Seja como for que você acredita, né, consegue acreditar, Jesus vai te alcançar. Seja agora ouvindo o toque de Clay, ou vendo a minha imagem, ou ouvindo a leitura da Bíblia, seja de alguma forma que o Senhor te resgate, se você ainda não tem certeza absoluta da existência dele, de que sua alma é mais importante que o seu corpo. E é isso. Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos à beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, o chamado de Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você," os outros disseram. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: "Moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada," responderam eles, provavelmente entristecidos, né? Cansados de passar a noite toda lá e não pescar nada. Ai, quantas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: "Eu já fiz de tudo, eu já orei, já jejuei, já paguei preço, já fiz isso, já fiz aquilo", e nada. O que está faltando quando você fala isso? Muitas pessoas falam isso. Está faltando um encontro com Jesus na praia. É isso que está faltando para você, um encontro real, um encontro verdadeiro. Vamos ver o que mais está faltando para você? Eles falam: "Nós não pescamos nada."
Nós trabalhamos, nós oramos, jejuamos, fizemos tudo que a gente pôde e nada aconteceu de diferente. A mesma coisa aqui, ó. Joguem as redes do lado direito do barco e vocês acharão um peixe. Olhe para o outro lado, veja de uma outra posição. Crie um plano B. Se tudo que você fez não deu certo, crie o B, o C, o D. Jesus falou, olhe para o outro lado. Jogue para o outro lado, faça outra coisa, faça diferente. Você vai conseguir a sua bênção, a sua resposta. Eles jogaram a rede e logo depois já conseguiram puxar. Não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Ele reconheceu quando ele viu o milagre. Quando ele viu aquele tanto de peixe do nada, passar a noite ali pescando, não aconteceu nada, ele percebeu, Jesus, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois ele havia tirado a roupa e se jogou no mar, na água. Os outros discípulos foram no barco. Eu estou imaginando Pedro nadando, desesperado, Pedro como sempre, né? Colérico, afoito. E os outros discípulos foram na água, foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estava somente a uns 100 metros da praia, por isso que Pedro pulou, né? Quando saíram do barco, viram que ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão, né? Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Tragam algum desses peixes. Jesus pede para a bênção. Jesus pede a bênção deles, né? Olha aqui, estou sentindo que tem uma coisa aqui, sabe? Assim, ó, Jesus viu, né, o milagre, Jesus fez, né, o milagre dos peixes. Aí Jesus fala assim com eles, tragam algum desses peixes para a gente dividir, para a gente comer juntos. Tá eu me emocionando. Você recebe a bênção que Jesus te dá. Ele te dá a bênção. Ele te deu uma grande bênção. Muitos peixes quando você olhou para o outro lado, quando você fez a coisa diferente, quando você fez completamente diferente. Aí depois ele fala, traga um pouco da sua bênção para a gente dividir juntos. Traz. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, fora os pequenos, né? E mesmo assim ele não arrebentou. Olha quantos milagres tem num milagre só. Vamos observar aqui, ó. Eles não conseguiam pescar nada. Jesus falou, olha em outra posição, olhe para o lado direito, faça de outra forma. Eles fizeram de outra forma. Conseguiram pescar. Então, primeiro milagre, eles pescaram muito peixe. Segundo milagre, eles pescaram 153 peixes grandes e a rede não arrebentou. Então são 3 milagres num só. Muitas vezes a gente não observa os milagres, a gente só olha um. Esse milagre. Mas se você for analisar, pensar, meditar, estar presente naquela situação, você vai ver que tem vários milagres agregados num só. Igual aqui. Milagre de pescar peixe no mesmo rio, lá na mesma praia, no mesmo mar. Muitos. De pescar 153 peixes gigantes e não arrebentou. E o milagre de não ter arrebentado a rede, que é outro milagre. Se João escreveu isso aqui, que a rede não arrebentou, é porque em outras ocasiões a rede arrebentou até com bem menos do que isso, né? Observe, o seu milagre tem vários milagres juntos, acoplados. Aí Jesus disse, venha comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar para ele quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Jesus alimentou. Olha que lindo, Jesus te alimenta. Não fique preocupado com o pão de cada dia. Você está desempregado, foi mandado embora, sua loja não está vendendo. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Jesus não te deixa. Jesus não vai te deixar. Não vai deixar faltar o pão nunca. Ele vai te dar na boca o pão. E fez a mesma coisa com os peixes. Pegou também o peixe, deu o carboidrato e a proteína. Essa foi a terceira vez
depois de ter sido ressuscitado, que ele apareceu para os seus discípulos. A primeira ele apareceu lá naquela casa fechada, trancada, ele apareceu de repente lá dentro, quando Tomé não estava. A segunda vez, quando Tomé estava, que ele mostrou as mãos. E agora no rio, que ele está no lago lá, né, da Galileia, e ele alimenta eles com pão e com peixe, né, com carboidrato, com a proteína, e a proteína que ele mesmo fez um milagre, trouxe, pediu para eles dividirem, né, comer junto, eles ceiaram juntos. É lindo isso aqui. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, que é uma parte legal agora: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu. Uma vez. Sim, olha a cura. Jesus cura Pedro de verdade. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas. Por isso que a Igreja Católica fala que Pedro é o primeiro Papa, porque Jesus fala isso aqui, ó: tome conta das minhas ovelhas. Eu não creio que ele é tão Papa, né? Mas eu creio que todas as pessoas que assumem essa posição de ensinar as ovelhas de Jesus são Pedro na vida. Eu penso assim. Mas isso pouco importa. O que importa é você crer em Jesus. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Tome conta das pessoas que têm miopia de 7 graus, que uma ovelha tem miopia, sabia? Ela tem que ser guiada, que ela não sabe andar sozinha. Tem muita gente que é assim, nós somos assim, né? Nós nos achamos demais, mas na verdade somos ovelhas míopes. E se não for o Senhor nos guiar, Jesus é o nosso Pedro. E aqui ele está usando Pedro para falar que nós temos que ser Pedro de alguém, nós temos que ser o guia das pessoas, elas precisam de nós. Nós precisamos dos outros, um precisa do outro para a gente conseguir andar, que a gente é cego. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. Ele já estava ficando irritado, porque ele era colérico, né? O Senhor fez a mesma pergunta e já estava babinho, já estava querendo brigar. Você conhece gente assim? Eu conheço. Meu filho é assim, infelizmente. Ou felizmente, né? Ele é colérico. Perguntar 3 vezes, ele ia falar: o Senhor já sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Lembra que nós lemos nesse mesmo livro? E agora Jesus faz ele reconhecer, faz ele falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo para cada negação daquele momento ali. E Jesus zerou o game com Pedro. Purificou ele: cuide das minhas ovelhas, cuide do meu povo, fale do meu amor, fale da sua história, testemunhe. Isso também pra gente, não é só pra ele não. Você me ama e tal. Versículo 18. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde você queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Envelhecimento, né? As pessoas vão te levar para onde você não quer ir, você quer ficar em casa. O velho geralmente quer ficar em casa, né? Eu tô com um pezinho na velhice. Quer ficar em casa, mas aí a gente é obrigada a ir, né? A gente é obrigada a ir porque a gente já não toma conta mais da gente quando é muito velho, né? Ai, é triste isso. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, assim fazer com que Deus fosse louvado. Nossa, espera aí um pouquinho, vamos ver.
Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde você queria, mas eu afirmo que isso é verdade. Quando você for velho, você vai estender as mãos, alguém vai amarrá-las e a levará para onde você não vai querer ir. Estava falando da morte dele. Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: vem comigo. Então Pedro virou para trás e viu que os discípulos a quem Jesus amava vinham atrás dele. Este era o mesmo que estava do lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, que havia chegado mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Está falando de João, né? Quem é o traidor? Vocês lembram que João chegou? Na verdade, Pedro pediu para João perguntar quem é o traidor, né? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? De João. E Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha você comigo. Jesus está falando assim com a gente: cuida da sua vida, não se preocupa com a vida dos outros, cuida da sua. Se você cuidar da sua, já vai ser uma bênção. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver. Não vai te importar em nada. O que vai te incomodar a vida dos outros? Vai cuidar da sua vida. Você vem comigo, ele falou com Pedro. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Como Jesus falou isso, eles entenderam que João não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Jesus falou isso e as pessoas já espalharam todos os boatos, como hoje, né? Igual aquele caso da... Eu não conheço essa gente, né? Mas a gente acaba lendo, né? A Isabelle, uma youtuber aí, sei lá, não sei se é youtuber, uma influencer aí. Cada influência que esse povo segue, que eu fico assim, chocada. Essa moça falou que tinha sido Stu, né? E deu uma confusão e as pessoas começaram a apedrejar o cara e tal, um tal de Mateus, uma confusão danada. E aí estão descobrindo que é tudo mentira. Que ela que armou, o rapaz nunca fez isso e o rapaz está sofrendo horrores, perdeu até emprego. Uma confusão. É como aqui, né? Se eu quiser que ele viva, e Jesus só falou isso: se eu quiser que ele viva, ele vai viver eternamente. Mas as pessoas já começaram a espalhar mentira. Ele vai viver para sempre, ele não vai morrer. Como o caso dessa moça, né? Então a gente tem que observar bem quem a gente segue, né, gente? Por favor, né? Uma pessoa que não te oferece nada, só fofoca, só bagunça, só baderna, só bobeira, só droga e etc, sei lá o quê. Eu fico chocada como as pessoas seguem essas outras, né? Deus livre meus filhos disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Você vê que essa história de culpar as pessoas, de inventar mentira, já é antiga, na época de Jesus. Jesus falou uma coisa, eles entenderam outra, espalharam para o mundo inteiro lá daquela época que João não ia morrer porque Jesus falou. E na verdade Jesus falou: se eu quiser, ele não morre. Vai cuidar da sua vida. Jesus está falando isso, né? Esse discípulo falou essas coisas. Este é o discípulo que falou essas coisas e as escreveu. É João, né? E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Se ele quiser, ele faz, né? E o último versículo da 23ª temporada do podcast Toque de Clay. É o finalzinho. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então que você saiba, reconheça e entenda que isso, tudo que a gente lê aqui todos os dias no Toque de Clay, é um pedacinho do que Jesus fez naquele tempo, nos 33 anos que ele viveu aqui na Terra, né? E João fez questão de deixar escrito que ele fez muitas outras coisas. Acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos de tantas outras, né? Outros milagres. E falando nisso, nós terminamos de ler a Bíblia com meus filhos. Eu falei com vocês no outro podcast para trás, nós lemos a Bíblia inteira com os dois. E fiquei muito feliz. E aí o Roberto teve a ideia da gente ler os apócrifos da Bíblia Católica. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são livros que não entraram no cânon.
Eles se juntaram lá e acharam que aqueles livros não continham muitas verdades, muitas coisas que se entrelaçasse com aqueles outros, com esses aqui, né, 66 livros que eles escolheram. O que não nos garante, o que com certeza, né, não são mentirosos, são histórias do povo, né, histórias do povo de Israel. Talvez não sejam santos assim para a gente guiar, né, não tem uma sequência lógica na história, e vai saber tanta de coisa assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós estamos lendo com as crianças os livros apócrifos. Depois que a gente terminou de ler, né, os 66 livros da Bíblia tradicional, estamos lendo os apócrifos da Bíblia católica. Estamos terminando já o livro de Tobias. E é muito legal. E lendo o livro de Tobias, que é a primeira vez na minha vida que eu leio, inclusive eles ficam até, o Roberto, né, fica me gozando assim, porque eu não gosto muito, né, dessas coisas assim esquisitas, mas tá sendo bem legal porque a gente está conhecendo as histórias e a gente vê o porquê que eles não entraram, né, nos cânons. As crianças estão gostando também, tá bem divertido. No último capítulo que nós lemos, eles descobriram que através do óleo do peixe podia curar a cegueira do Tobit, que é o pai de Tobias. E aí a gente aqui desse lado já sabe, né, que é o ômega 3, né, que eles tiraram lá do peixe. Mas enfim, eu só queria falar isso, e sobre isso aqui, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que foram escritos pelos milagres de Jesus e das histórias também do povo de Israel, né. E Tobias é um livro histórico. Tobias, Judite, aqueles outros lá que tem, né? Eclesiástico e tal. Eu acho que a gente vai ler todos, eu acho. Mas é bom ler, né? É bom conhecer, é bom saber. E é bom entender o porquê que ele não entrou no cânon também. E assim terminamos a 23ª temporada. Tô muito, muito feliz. Amanhã começaremos a 24ª. Deus nos abençoar. Vai ser lindo, maravilhoso, e o Senhor vai colocar no meu coração, através da oração de vocês, dos pedidos de vocês, qual livro será amanhã. Daqui a pouquinho a gente já vai ler. Beijão e até amanhã.